Glórias a Deus, com alegria no coração. Mais uma vez nos unimos aqui para aprender, nos alimentarmos com a palavra de Deus. E quero falar com você que está chegando agora, que quer abrir o coração, conhecer Jesus, se entregar para Jesus. Porque muitas vezes a gente ouve falar tantas coisas de Jesus, tantas coisas de Deus, e às vezes até coisas que nos assustam, nos amedrontam. Mas graças ao nosso bom Deus, a gente vem desenvolvendo na espiritualidade que Deus nos deu, os caminhos verdadeiros de Cristo. Tudo em nossas vidas, quando começamos, sempre tem o princípio, meio e o fim. Veja, ninguém chega direto e vai para a faculdade. Ninguém vai direto e pega o diploma de faculdade. Primeiramente, nós vamos começar ali no prezinho, depois vai para a escola normal, primeira, segunda, terceira série, né? Quarta série, quinta série, depois vai para o segundo colegial, primeiro, segundo, terceiro colegial, depois nós vamos para a faculdade. E nós, quando vamos nos entregar para Cristo, que é o objetivo desse ponto predominante que nós estamos aqui, que traremos para você em 6 partes. Espero que você assista todas elas e aprenda. Nós estamos trazendo esse ensinamento para todos aqueles que querem se achegar a Cristo, para todos aqueles que talvez como você, está se achegando a Cristo agora, está querendo conhecer, se entregar, abrir o coração para Jesus. Nós vamos trazer nesses 6 ensinamentos quem é Jesus, como Jesus fala, o que Ele quer de nós, o que Ele tem para nós aqui e o que Ele tem para nós no espiritual. Depois dessa vida, que é o reino de Deus. Então abra seu coração, que eu tenho certeza que nós vamos juntos aprendermos com a palavra de Deus. Como eu disse para você, é como uma escola. Ninguém chega e vai direto para a faculdade. Primeiro vai para o prezinho, depois vai para a escola, primeiro colegial, segundo colegial, passa, pega o diploma, faz a formatura, depois faz o vestibulinho, para depois ir para a faculdade. Assim também, eu quero trazer para você 6 passos. 6 passos predominantes para você começar a sua caminhada com Cristo, a sua caminhada na presença de Cristo, a sua caminhada diante de Deus. Então este é o primeiro e espero que você acompanhe os outros conosco também. Primeiramente, nós temos que entender que Jesus, ele não se limita às coisas terrenas. Muitas vezes nós vemos as pessoas pregando carro, casa, dinheiro, riquezas e bens materiais. Mas nós temos que compreender primeiro qual foi o objetivo e o propósito de Jesus Cristo ter morrido naquela cruz e Deus ter ressuscitado ele ao 3º dia. E o propósito de Deus e de Cristo na cruz, morte e ressurreição não é para nos dar carro, casa e nem riquezas. Por quê? Antes de Cristo, nós temos grandes homens que serviram a Deus e eram ricos. Eram prósperos. Vamos falar de alguns? Vamos lá. Só para você lembrar. Rei Davi, Rei Salomão, Jó, antes da luta, era um homem próspero, era um homem rico. Abraão, um homem próspero. E assim por diante eu poderia colocar para você vários outros homens de Deus, biblicamente dizendo, antes de Cristo, que já eram ricos e prósperos e Deus os abençoavam porque obedeciam os mandamentos do Senhor. Então por que Jesus ia ser crucificado para nos dar riqueza, sendo que isso, o povo que já obedecia a Deus, já tinha da parte de Deus. Mas existia algo em que Cristo queria dar para nós, em que Deus queria dar para nós, a salvação, o reino de Deus. Não a salvação dessa carne, mas a salvação da nossa alma. Porque quando nós nascemos, nós somos corpo e alma. E quando nós abrimos o coração e nos entregamos para Cristo, nós somos corpo, alma e espírito. Então quando nós chegarmos o dia e morrermos, ou Jesus chegar, né? Ou como na nossa geração, creio que Jesus não vem, ninguém sabe o dia nem a hora, mas biblicamente ele não vem na nossa geração. Então vamos falar, o dia que nós morrermos, o nosso corpo do pó ao pó, ou ele vai ser cremado ou enterrado. Aí sobra 2. Se eu estou na igreja, sobra 2. O espírito e a alma. O espírito que habita em mim não pertence a mim, pertence a Deus. Ele permite que ele habite em mim, mas é o espírito de Deus. Ele volta para Deus. E aí sobra a alma. A alma não morre. A alma não reencarna. A alma não volta para cá em outro corpo. E ela tem 2 destinos, a qual ela vai seguir somente um. Um destino, o reino de Deus, a salvação. Essa alma viver a eternidade. Essa alma é nós mesmos, com os mesmos sentimentos, coração, só que sem o corpo. Então nós vamos precisar comer arroz e feijão para alimentar o corpo, amém? Essa mesma alma somos nós, só que sem o corpo. Então ela tem um destino de ir para o reino ou o destino de ir para o inferno. Só que esse destino não adianta dizer eu escolho, eu quero ir para o céu, eu quero ir para o inferno. Além de eu escolher, eu tenho que fazer por onde, para que eu venha alcançar. Eu escolhi ir para o reino de Deus, então eu quero alcançar, eu tenho que perseverar para alcançar o reino. Eu escolhi ir para o inferno, então eu tenho que fazer por onde para ir para o inferno. Então muitas vezes nós estamos perdidos aí.
Não compreendemos o objetivo de Deus através de Cristo. Não foi para nos dar carro, casa, riquezas e bens materiais, e sim para nos dar a vida eterna, que é uma vida onde este corpo e essa carne não pode herdar, só vai a nossa alma. Mas para isso é de graça, está lá a vida eterna, mas nós temos que fazer por onde para alcançá-la em Cristo Jesus. Então esse seu primeiro passo que você vai dar para Jesus, você que está chegando, se unindo a nós, é abrir o coração. Primeiramente, você tem que aceitar a Jesus, do teu coração, do teu íntimo, e aceitar a palavra de Jesus. Porque cada ato que fazemos diante de Cristo em sua palavra nos dá e nos agrega um resultado espiritual nas regiões celestiais. Apocalipse, se você tiver uma Bíblia, aprende aí conosco. Apocalipse, capítulo 20, versículo 12 em diante. Apocalipse, capítulo 20, versículo 12 em diante. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé, diante do trono. Então se abriram livro, ainda outro livro. O livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os seus mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que nele haviam, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo e enxofre. Esta é a segunda morte. E se alguém não foi achado escrito com o seu nome no livro da vida, este foi lançado diretamente para o lago de fogo. Então, quando nós falamos para você aceitar a Jesus, que seja da sua boca para fora, né, de boca também, de palavras, eu aceito Jesus, mas o certo é aceitar no seu íntimo, no seu coração. Porque quem aceita Jesus, aceita a palavra. Quem não aceita a palavra, não tem como aceitar Jesus. Quem ama Jesus, ama a sua palavra e obedece. Quem não obedece a palavra, não tem como amar Jesus. É bíblico, é a palavra de Deus. Então, quando nós aceitamos Jesus, no espiritual, o nosso nome é escrito no livro da vida. E daquele momento em diante, esse livro da vida e esses livros estarão sendo anotado tudo que nós estamos fazendo pelo meio desse corpo. Se nós fizermos o bem, tudo que será anotado nesse livro será o bem que fizemos. E esse bem vai nos ajudar para entrar no reino de Deus no dia do juízo final, salvar a alma. Se nós fizermos o mal, nesses livros serão anotado todo o mal que fizemos. E este mal nos ajudará a levar a nossa alma para o inferno, para onde nem eu nem você queremos ir. Por isso que eu estou aqui tentando salvar a minha e a sua vida também. Então, quando nós escrevemos o livro da vida, o nome, ele diz que já nos dá o direito ao julgamento. Porque ele diz assim: cada um de nós seremos julgados. Por quê? O livro da vida e outros livros foram abertos, e todos que se encontraram com seus nomes escritos no livro da vida, esses serão julgados segundo aquilo que fizemos pelo meio do corpo. Mas no versículo 15 ele diz: se alguém não foi inscrito e o seu nome não foi achado no livro da vida, esse nem julgamento terá, será lançado direto no inferno. Apocalipse, capítulo 20, versículo 15. Então nós temos que entender que julgamento não é salvação. Então, quando eu aceito a Jesus, eu aceito a sua palavra, eu escrevo o meu nome no livro da vida e já tenho direito ao julgamento. Julgamento não é salvação. Julgamento tem dois lados: condena ou absolve. E esse julgamento não é homem, nem mulher, nem pastor, nem bispo, nem apóstolo que vai fazer. É Cristo no dia do juízo final. Então esse é o primeiro passo, que nós abrimos o coração e aceitar a Jesus. E quando aceitamos Jesus, nós temos que aceitar a sua palavra. Porque não tem como eu chegar e encontrar uma mulher que tem 3 filhos e eu quero aceitá-la como a minha esposa e não aceitar os filhos. Ela não vai querer. Ela fala: se você me quer, você tem que querer meus filhos. Se eu chegar para ela e falar assim: larga os seus filhos, eu só quero você, se ela verdadeiramente ama os filhos, ela vai optar em ficar com os filhos e não ficar comigo. Porque ela vai dizer: se você me quer, eu tenho os filhos. Tem que vir e ter um pacote junto. Então, se eu quero Jesus, vem o pacote junto. Eu também tenho que querer a palavra. Se eu aceito Jesus, vem o pacote junto. Eu tenho que aceitar a palavra. Se eu quero viver para Cristo, vem o pacote junto. Eu tenho que viver a sua palavra. Olha o que a Bíblia diz em livro de Tiago, capítulo 1, versículo 22. Tornai-vos, pois, praticante da palavra, e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Então, se eu ouvir a palavra de Deus, através de Cristo, para a sua igreja, nos dias de hoje, que somos nós, e não praticar, e não viver, eu estou enganando a mim mesmo. Porque eu estou dizendo que eu estou salvo, vou para o céu, eu tenho Deus, mas por eu não ser um praticante da palavra, eu engano a mim mesmo, dizendo que eu tenho, que eu sou, mas no espiritual nada consta. Porque ele diz: sede, pois, praticante
da palavra de Deus, e não somente ouvinte, enganando a vós mesmos. Então, a partir do momento que nós nos entregamos para Cristo, a palavra, o evangelho, as verdades de Cristo é pregada para nós na Bíblia, a gente tem que se esforçar em praticar. E são dois pontos predominantes. Tudo aquilo que Jesus falar para nós não fazer, esforça-te em não fazer. E tudo aquilo que Jesus falar para nós fazermos, esforça-te e faça. Veja também em livro de Mateus, capítulo 7, versículo 24 em diante. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram o rio, sopraram ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, não vive, será comparado a um homem sensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Caíram a chuva, transbordaram os rios, sopraram o vento e deram com ímpeto contra aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então Jesus está dizendo que aquele que vem até ele, aceita ele, se entrega para ele, que é o teu caso, por isso nós estamos aqui hoje, recebendo todos aqueles que querem pela primeira vez se entregar para Cristo. Se for ouvinte, praticante da palavra, você está construindo uma casa espiritual sobre a rocha. Um alicerce, concreto, com ferros bem profundos. Vai vir um vento, vai vir a tempestade, vai vir um furacão, vai vir um tsunami, que é Satanás com as suas armadilhas. E vai soprar com ímpeto, com força contra a tua casa espiritual. Mas por ter sido construído na rocha da obediência da palavra, ela não derruba. Mas existe o homem e a mulher insensata, que ouve a palavra, mas não pratica. Ouve, ignora. Ouve e não vive a palavra. Este é como uma pessoa que constrói a casa sem alicerce, sem concreto, direto na areia. Da praia ainda por cima, que vem a onda, rapidamente amolece a areia e grande é a ruína daquela casa. Então nós não estamos aqui para aceitar a Jesus, para nós começarmos a construir uma casa espiritual, construir o reino de Deus, construir a glória de Deus, construir o poder de Deus, construir a misericórdia de Deus, e de repente a gente, neste momento mais que especial, no meio do caminho, a gente deixar que tudo isso venha a ser desmoronado, porque nós estamos na igreja, estamos ouvindo a palavra, mas não estamos praticando. Ouvir e praticar, os dois lados. Jesus falou, não faça, esforça-te em não fazer. Jesus falou, faça, esforça-te em fazer. Olha que tremendo também, quando muitas vezes nós abrimos o coração e falamos coisas da parte de Cristo, do espiritual, e nós não compreendemos. Livro de João, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 23 e 24. Respondeu-lhe Jesus, se alguém me ama, guarda as minhas palavras, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e as palavras que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Então essa palavra, ela é muito forte. Por isso que ele está dizendo, sede praticante da palavra. É que nem você fala assim, o marido chega e fala, eu amo a minha esposa. Mas ele bate na esposa, estupra a esposa, ele bebe, usa droga, faz que a esposa dele dorme com os amigos dele, faz as coisas erradas. Peraí, como é que você ama a tua esposa se você bate nela, maltrata, xinga, humilha, faz ela usar droga, bebida, faz ela dormir com seus amigos? Que amor é esse? E Jesus fala a mesma coisa. Como você diz que me ama, se tudo que você está fazendo não me agrada, se tudo que você está fazendo me entristece, se tudo que você está fazendo me decepciona, se tudo que você está fazendo me magoa, se tudo que você está fazendo me machuca. Então ele diz, aquele que me ama é o que ouve e pratica as minhas palavras. Aquele que não me ama é aquele que até ouve, mas não pratica as palavras. Mas aquele que ouve e pratica, eu e meu Pai viremos e faremos morada nele. Então a maior importância de cada um de nós que se achegamos na presença de Cristo é obedecer a palavra de Deus através de Cristo para nós, como igreja, nos dias de hoje. E nós temos que entender que não só aqui, como no dia do juízo final, todos nós seremos julgados de acordo com esta palavra. Esta palavra é a base. Receberemos o bem, se fizermos o bem pelo meio do corpo, mas um bem em obediência a essa palavra, da prática do bem que essa palavra manda nós fazermos. E receberemos o mal através do mal que fizermos pelo meio do corpo. O mal é ir contra tudo aquilo que essa palavra fala. Se a palavra falar para eu fazer e eu não fizer, eu pratico o mal. Se a palavra falar para eu não fizer e eu fazer, eu também pratico o mal. Então é assim que nós temos que compreender. Como eu vou saber o que é certo e o que é errado se eu não ouvir e não aceitar as palavras de Cristo? E como eu vou praticar o certo ou o errado só ouvindo e não vivendo? Olha o que a palavra diz
Evangelho de João, capítulo 12, versículo 46, porque muitos ficam aí atrás das coisas materiais dessa terra e esquecem das regras e da obediência da palavra de Cristo, a qual será a base do nosso julgamento no dia do juízo final, como a gente vem falando, como vai, né, desde o começo, Apocalipse 21, que os livros serão abertos. Olha que tremendo. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 46. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não pereça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guarda, não as pratica, eu não julgo, porque eu não vim para julgá-lo, o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, quer dizer, quem rejeita as palavras, não aceita as palavras, não recebe as palavras, não obedece às palavras de Cristo, esse está rejeitando o próprio Cristo. E ele diz, quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que eu tenho pregado e proferido, essa o julgará no dia do juízo final. Então, quando você vai diante de um juiz, vamos supor que você foi pego roubando, a gente foi pego usando droga, traficando, a gente vai diante de um juiz, de um tribunal, porque nós fomos pegos fazendo um crime. Então nós seremos julgados segundo a lei daquele país, segundo a regra daquele país. Então o juiz ele vai abrir as leis e vai julgar a gente de acordo com a lei. E vai nos dar a pena de acordo com a lei. Assim também, no dia do juízo final, Jesus Cristo não vai usar a lei de Moisés, não vai usar o tratado de Deus com Adão e Eva, não vai usar o tratado de Deus com Noé, não vai usar o tratado de Deus com ninguém. Ele vai usar o tratado de Deus conosco, na graça de Cristo. Então, o dia do julgamento, o dia do juízo final, será no momento de Jesus Cristo. Então, ele diz, as próprias palavras, o próprio evangelho que eu tenho pregado, que eu tenho proferido, esse o julgará no dia do juízo final. Então, este é o ponto predominante de nós entendermos que a igreja de Cristo ela é conduzida através do Espírito que habita em nós, usando, praticando e vivendo as palavras de Deus através de Cristo para a sua igreja nos dias de hoje. Que é essas palavras que vão ser bases para o nosso julgamento. Por isso que é bom ouvir, obedecer e praticar as palavras de Deus através de Cristo para nós como igreja nos dias de hoje. E para finalizarmos este ensinamento, que é o primeiro, né, de 6, nós vamos falar aqui, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 47. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 47. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Então, quem não é de Deus, quem não vai conseguir ser de Deus, não vai conseguir dar ouvido, aceitar, praticar e viver as palavras de Deus através de Cristo. Mas para nós que estamos agora nos entregando, se achegando, nos unindo, fazendo parte deste projeto de Deus, desta obra de Deus, aqui unindo as nossas forças, nós queremos ser de Deus. E se nós queremos ser de Deus, nós vamos ouvir e praticar a palavra de Deus. Porque ele diz, aquele que é de Deus, ouve e pratica as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque aqueles que não obedecem, aqueles que não ouvem e não praticam a palavra de Deus através de Cristo, estes não são de Deus. E o nosso propósito, o nosso projeto, tanto o meu quanto o seu, não é estarmos aqui nos unindo nesta fé, nesse espírito, nesse amor, para não ser de Deus. Pelo contrário, até então no mundo nós não pertencíamos a Deus, éramos criatura dele. Hoje abrimos o coração e nos unimos para pertencermos a Deus. Então abra o seu coração. Esse é o primeiro passo. Eu disse para você, são 6, esse é o primeiro, tem mais 5, espero que você assista os outros e acompanhe. E simplesinho. Pastor, parece ser difícil. Não parece, mas não é. É fácil demais porque não é sozinho. Primeiramente, Cristo vai estar te ajudando a gente e a gente junto com você. Então, primeira coisa, aceitar a Jesus em seu coração e entender que quando aceitamos Jesus, temos que aceitar a sua palavra. Não tem como aceitar a Cristo não aceitando a sua palavra. Mostrar que amamos a Ele, obedecendo a sua palavra, porque Ele diz, aquele que me ama, guarda e vive as minhas palavras. Assim, já estamos dando o primeiro passo para a nossa libertação, nossa conversão e para os passos seguintes espirituais que com certeza você vai aprender conosco aqui nos próximos ensinamentos. Espero que você acompanhe. Deus abençoe. Até aqui foi o primeiro passo. Guardou? Aprendeu? Assista várias vezes, guarde, anote na sua Bíblia e vamos juntos nos entregar para Jesus, mas predominar a obediência e a prática da palavra de Deus através de Cristo para nós como igreja nos dias de hoje. Amém?